Tendo em vista o autoexame requerido da mesa do Senhor, é por isso que eu te pedi que você pudesse ter um acesso visual. O pão representa o corpo do Senhor partido a nosso favor. O cálice representa o sangue remidor de pecados da nova aliança. E diante desse olhar, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, da grande mesa, nós estamos aqui com uma história que Jesus criou. E por ser uma parábola, ela não tem a iniciativa de que todos os elementos da parábola sejam verificados ao ponto de que você descubra milimetricamente segredos escondidos. A parábola, ela tem uma intenção. E a intenção dessa parábola é de que possamos perceber quem sai justificado depois de uma oração. Nós vamos estar e estamos diante da mesa do Senhor. Para que cheguemos a ela na disposição correta e saiamos diante dela do modo como Deus intenta, é preciso que a parábola de Jesus Cristo seja explicada e alcance esse ponto. Quem entra diante da presença de Deus tem sua oração recebida e sai justificado. Espero que sejamos nós. Amém? Repouse o seu olhar sobre o texto. Existem dois personagens aqui. Um deles é o fariseu e o outro o publicano. Os fariseus eram os homens mais zelosos e cuidadosos com a doutrina de Deus de seu tempo. Eles são aqueles que conseguiram fincar o coração dos judeus na palavra de Deus, abolindo toda a imagem, toda a idolatria. Eles estão ali há pelo menos uns 250 anos, sendo paulatinamente construídos como os mais excelentes homens de Deus de seu tempo. É preciso que isso seja dito. Os fariseus hoje, talvez ao nosso olhar, seriam aqueles pregadores da conferência fiel, da consciência cristã, aqueles que nós admiramos, compramos os livros, nos esmeramos em perguntar, e se tivermos uma oportunidade que um deles venha aqui, nós vamos cercá-lo ao final, e vamos enchê-lo de perguntas, pedir telefone, saber se podemos fazer contato. Os fariseus eram os homens de Deus de seu tempo. Talvez pelas disputas que Jesus e alguns dos fariseus tinham com ele, porque nós também percebemos movimentos como a busca sincera e razoavelmente idônea de Nicodemos, a disposição sendo mudada em José de Arimateia. Então o que eu quero dizer com isso é que as disputas de Jesus com grupos de fariseus podem nos trazer uma ideia nossa, de que eles talvez fossem pessoas que não soubessem nada sobre Deus, não soubessem nada sobre doutrina, não soubessem nada sobre quem é o Deus de Israel. E por isso eu gostaria que você pudesse, nesse momento, compreender que quando um fariseu é citado em termos contextuais, ele é alguém que representa o que há de maior na ortodoxia e no zelo doutrinário da tradição do seu tempo. Eles levavam Deus a sério, eu gostaria de ficar assim, eles levavam Deus a sério, Deus era algo sério para eles, e eles também as pessoas o viam como pessoas sérias de Deus, que dedicavam todo o seu tempo às coisas de Deus, à palavra, ao ensino. Eles eram muito dedicados a que outras pessoas soubessem. As sinagogas, quando recebiam um fariseu, tinham muita alegria, porque sabiam que o texto ia ser bem explicado, entendeu? A gente pode ver que Paulo, ele era um fariseu e muito da teologia dele de fariseu acabou trazendo à doutrina paulina uma visão excelente, é claro, ressignificada à luz de Cristo, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos um homem zeloso, um homem ortodoxo e um homem que sabe das coisas. O outro personagem que aparece também aqui no verso de número 10 é o publicano. O publicano, ele era um judeu cobrador de impostos para Roma. Ele tinha a prerrogativa de cobrar os impostos que Roma cobrava e tirar o dele depois. Então, além de cobrar impostos para a nação que dominava, ele também tirava o dele e tirava na proporção que ele queria. Ou seja,
ele poderia tirar 2 vezes mais, 3 vezes mais do que ele pediu a Roma. Como nós vimos a imagem de Zaqueu, na história de Zaqueu, ele promete devolver quadruplicamente aquilo que roubou, ou daquilo que ele tirou vantagem. Então era comum de que a imagem de fariseu, a imagem de publicano, fosse associada a um traidor da nação e a um extorquidor, sabe? Alguém que está usurpando dos sofrimentos do povo e vivendo uma boa vida. O publicano era um baita de um pecador a seu tempo. E o que nós temos aqui é que os dois são símbolos máximos de tá andando na linha, tá andando fora da linha. Eles eram símbolos até externalizados. Você via um publicano, você via um fariseu, e você já logo percebia quem era o justo e quem era o injusto, porque é assim que a parábola termina, sobre justiça e injustiça, e ela começa também sobre quem se acha justo e quem não se acha. Eles eram o maior símbolo, de tudo que havia de mais certo e de mais errado na sociedade do seu tempo. Então, vendo dessa forma, nós também podemos acabar verificando que a palavra de Deus também traz algumas separações. Jesus disse que no final dos tempos ele separaria os bodes das ovelhas. Quando isso acontece no nosso meio, Jesus usa uma outra expressão muito interessante em uma de suas parábolas. Ele usa joio e trigo. E diz que os dois vão conviver até certo ponto onde o joio vai ser jogado no fogo e o trigo recolhido nos celeiros. Também João, o apóstolo, em uma de suas cartas fala de que pessoas que saíram do nosso meio, saíram porque não eram dos nossos. Então existe um nível de percepção que eu gostaria de chamar a tua atenção nessa ceia, de que existem separações. O livro de Malaquias diz que no fim de todas as coisas Deus separaria os justos dos injustos e ficaria muito claro quem é justo e quem é justo. O final de Apocalipse diz que aquele que está sujo continue se sujando e aquele que está limpo se limpe mais ainda. Daniel, o profeta, também termina dessa forma: o sujo continue se sujando, o limpo se torne mais purificado e mais limpo ainda. Essa história de divisões entre justos e injustos, joio e trigo, o certo e o errado, o cara mais limpinho e o cara mais sujo, governavam a minha mente no começo da minha conversão e nos primeiros anos de serviço à igreja. Vou contar um relato sem nomes. Eu me lembro que quando eu comecei a adentrar a liderança da comunidade a qual pertencia como membro, e comecei a estar mais perto, eu comecei a conviver com as lideranças. Então comecei a conviver com os pastores. E eu me lembro que certa vez chegou um pastor para a comunidade que eu pertencia, que muitos de vocês também eram membros, e eu lembro que foi assustador a chegada desse pastor. Ele tinha um vasto currículo, sabe? E o currículo dele tangia coisas como doutorado, mestrado, pós-doutorado. Ele tinha um pouco mais do que eu tenho como idade hoje, ou talvez uns 5 anos a mais, ou 6, não chegava a ter 50 anos. E ele tinha um currículo muito vasto. Tinha filhos, esposa, todo mundo muito engajado. Eu olhava e falava assim: uau, eu tenho 34 anos, acho impossível que eu vá galgar nos próximos 10 anos e chegar onde esse homem chegou. Lembro que ele foi enviado para o plantio de uma congregação. E eu falava assim: poxa, que homem de Deus, que engajamento. E ele se atirava, ele era bem ousado. Eu admirava. Então, em dado momento, não sei por que cargas d'água, descobriram que o currículo dele era todo falso. Todos os itens do currículo eram falsos. Os doutorados, os mestrados, os pós, e tinha coisa em teologia fora dela. Também descobriram que ele fazia muito mal à sua esposa. Ele espancava ela. Cara, foi um choque. E a sensação que eu tinha, era o seguinte: tem os caras do lado de dentro da fé e tem os caras do lado de fora. Tem os bons, essa era a minha inocência de 4, 5 anos de fé. Tem os bons e tem
os maus. Quando isso aconteceu, eu lembro que eu fiquei muito pensativo. Eu falei, será que os de fora estão do lado de dentro? Será que os maus entraram? Quando é que a gente não percebeu que os maus tinham entrado? Aí veio, anos depois, o pastoreio, que já completa pouco mais de 3 anos de modo efetivo aqui entre vocês. E o pastor, ele tem um privilégio, que eu considero um privilégio muito grande, uma honra muito grande que todo pastor tem, de ser um confessor. O pastor, ele ouve as pessoas, e ele tem esse privilégio dado pelo Senhor. E aí o que aconteceu foi de que houve um segundo grande choque. Talvez você diga, mas você já ouvia pessoas? Ouvia, mas como pastor, realmente as pessoas, elas se entregam mais. Acho que até o próprio nome te faz se sentir mais à vontade para falar o que você nunca tinha falado antes até. E aí como pastor, o choque, depois de alguns meses ou quase ano, né, de completo ali, no começo já, foi de, gente, eu estou ouvindo sobre roubos, mentiras, cobiças, adultérios, ódio, inveja, numa proporção que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e de gente que já conheço há muito tempo, e gente que acabou de chegar, e aí aquele choque, né, tipo, e agora? Será que o pessoal de lado de dentro entrou para o lado de fora? O que está acontecendo? Será que todo mundo é salvo ou não é? Por que as pessoas continuam fazendo essas coisas? Mas acho que o pior aconteceu quando eu estava, acho que o pior foi isso, né? Quando eu estava pregando na primeira epístola aos Tessalonicenses. Eu não sei se era o segundo ou terceiro sermão. Eu me lembro disso como se fosse agora. Eu estava pregando na parte diferente daquela perto da porta do prédio anterior, e eu estava vendo a igreja muito cheia. Foi uma série que eu acho que atraiu as pessoas. Tessalonicenses foi uma série muito boa. Eu não achava que ia ser tão boa. Eu não tinha tanto domínio assim da carta. Aí chegou no terceiro sermão, e em dado momento eu olhei mais ou menos nessa proporção, não sei porque eu lembro da minha posição de cabeça, e eu lembro que eu falei coisas como: Deus nos ama desinteressadamente, Deus nos ama sem buscar nada. As relações que Deus estabelece conosco partem de um princípio onde Deus sabe que não será recompensado. No púlpito, pregando, aquela sensação de: olha o que você está falando, e olha o que você busca. Foi um choque. Isso foi abril daquele ano. Eu lembro que aquilo foi tão terrível que depois que eu me sentei no final da pregação, vieram aquelas coisas: pô, que palavra, Deus te usou muito. E o meu desejo era tampar os ouvidos, enfiar a cabeça no chão e falar assim: não, minhas relações são interessadas, eu tenho interesses, desejos, cobiças e roubos que vieram à tona naquele sermão. Eu meio que não tinha coragem de falar isso para quem viesse, entende? E ao mesmo tempo eu não tinha nem força para olhar para a pessoa. Naquele mesmo dia, algumas pessoas me procuraram para confessar pecados, e a sensação que eu tinha é de que elas podiam certamente procurar outra pessoa. Eu não era a pessoa adequada para ser um confessor. Eu era um dos caras maus. E aí, eu não sei porquê, era como se depois de muitas décadas eu tivesse olhado novamente no espelho e visse outro André, e ele era horrível. É como se eu tivesse projetado uma imagem de mim mesmo por muitos anos, sabe? E aí de repente eu falasse assim: deixa eu olhar. E quando eu olhasse, isso é muito feio, e não dá vontade de olhar de novo. Você esconde. Eu não queria olhar de novo, porque eu iria ver a mesma coisa, a podridão toda estampada. E foi muito duro ter que ouvir pessoas depois desse encontro com Deus, ou comigo mesmo em Deus,
aconselhar, ouvir, depois desse tempo foi muito mais difícil, porque a sensação é de que eu não podia fazer nada por quem estava me confessando. Eu deveria primeiramente mudar. E aí a ficha que caiu em mim naquele momento, foi uma ficha que eu vou conduzir aqui para o texto, de que convivendo com o André, desses 2 anos e pouco para cá, se tornou impossível não achar mais pecados no André do que em vocês. É como se eu tivesse a plena certeza de que caiu uma ficha: você é mau, cara, e é pior do que aquelas pessoas, porque você sabe muito mais sobre você do que você sabe sobre elas. Elas contam para você uma parte das coisas, elas não contam tudo, os detalhes elas não contam, é difícil contar os detalhes, mas você sabe os detalhes da sua alma. Sua podridão está diante de você o tempo todo. O que aconteceu é que eu não consegui, depois desse me ver, eu não diria que eu seria tolo de dizer momentos, mas consistentemente eu não consegui mais recuperar a arrogância de me ver acima de um de vocês por um tempo mais longo do que alguns minutos de pecado. E eu não considero que isso seja algum tipo de virtude particular, mas eu considero de que a palavra de Deus foi exposta e eu não consegui mais esquecer a terrível imagem do André. Aquela terrível imagem minha ficou marcada nos meus olhos, no meu espírito, na minha alma, como você queira chamar a interioridade, e eu não consegui mais reaver o brio de falar assim: como pode você fazer isso? Se você não consegue se ver pior do que os outros, só tem 2 chances para isso: ou você não se examina o tanto quanto deveria nas Escrituras, ou você não é crente. É preciso que nessa manhã, você e eu, que vamos adentrar o texto, que não vai se esticar por mais do que esses minutos, 10, 15, de que possamos ter certeza de que Jesus estava falando conosco aqui, e de que nesse momento, leia comigo o verso 9, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Havia aqui uma necessidade clara do nosso Senhor de mostrar como nos aproximamos de Deus, e de que, se de fato nos aproximarmos de Deus com quem somos, veremos algo terrível, algo trágico, algo muito feio. Depois que a casa caiu para mim, os de fora e os de dentro da igreja se tornaram os de fora que não sabem quem são, e os de dentro que descobriram quem são e agora lutam contra a imagem que descobriram, sendo conformados a Cristo. Então eu coloco essa primeira dimensão de reflexão, de que a tua arrogância, a minha arrogância, ela tem a ver com uma imagem muito distorcida de si mesmo, uma imagem muito pequena de si mesmo. A palavra de Deus vai nos ampliar a dimensão da nossa maldade, ao ponto de que possamos nos comportar como esse publicano, porque é sobre isso que nós estamos apontando para chegar até a mesa. Verso 9 diz: confiavam em si mesmos. A confiança em si mesmo se devia a uma imagem construída de si mesmo. A confiança de si mesmo aqui era representada por um ato de extrema arrogância, de se achegar a Deus sem sequer pedir algo. O fariseu não pede nada, ele mostra.
ele simplesmente se apresenta como alguém que já alcançou. Eles foram fazer a coisa mais íntima que alguém pode fazer em qualquer instância, com qualquer pessoa, que é falar com Deus. A coisa mais íntima que você pode fazer com seu esposo, sua esposa, é orar com ela e falar com Deus juntamente com ele e com ela. E a coisa mais íntima que um ser humano pode fazer, a coisa mais profunda, a coisa mais sublime é orar, é falar com Deus. É um ato extremamente diferente de tudo mais no serviço religioso, se é possível dizer que isso é serviço religioso. E a primeira coisa que eu e você percebemos no verso 10 e 11 é que o fariseu não conseguiu orar, embora acreditasse estar orando. Ele chegou-se e apresentou a si mesmo assim, verso 11: o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, não subiu. Isso não subiu, porque Deus não ouve corações arrogantes, não subiu. E ele orava assim, olha só isso: ó Deus, ele está falando com Deus na opinião dele, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. A diferença é muito grande. Existe confiança no fariseu de que ele alcançou alguma coisa. Sua lista de serviços diante de Deus se apresenta. Não há nenhum pecado. Isso é logo algo que tem que ser percebido. Não há pecados, há conquistas. Eu consegui, eu fiz. Ele estava cego pela religiosidade. Duas coisas que eu gostaria de ressaltar no fariseu, que deveriam nos deixar perceptivos. A primeira coisa é que nós devemos levar em consideração que o serviço religioso, o estar na igreja, as coisas que nós fazemos aqui, eu estar fazendo isso aqui agora, ela tem um poder muito grande de nos colocar numa dimensão de que existem dois tipos de pessoas: eu e as piores que eu. Quando eu estou prestando o serviço religioso, eu estou dando dízimo, eu estou dando oferta, eu estou limpando, temos muito trabalho aqui, eu estou lecionando, aconselhando, a sensação da justiça própria pode tomar o nosso coração a ponto de que a gente acredite que existem dois tipos de pessoas: as que estão fazendo coisas para Deus e por isso Deus gosta delas, e as pessoas que não estão fazendo muitas coisas para Deus e por isso elas são menos amadas, menos importantes, ou de alguma forma até menos justas, como o olhar do fariseu. O fazer do fariseu tornava ele justo, na visão dele. Como ele conseguia alcançar metas espirituais, ele conseguia estar bem consigo mesmo. É incrível como a purificação do fariseu aqui nos aponta por uma purificação baseada em conquistas de fazeres, em metas alcançadas, em o quanto ele conseguiu cumprir das listas que eram boas. Dar dízimo é bom, jejuar é correto, não roubar, não adulterar, está tudo legal. Ele não apresentou, é engraçado, porque ele não apresentou uma lista de conquistas seculares que poderiam nos escandalizar, não é? Aquela assim: Deus, eu alcancei o meu doutorado, Deus, eu estou com os 2, 3 carros na garagem. Isso nos escandalizaria, porque a gente ia achar logo arrogante. Mas o que ele está batendo no peito aqui? Ele está batendo no peito de que ele conseguiu fazer aquilo que Deus pediu. E essa arrogância, ela é galgada paulatinamente, conforme você vai ficando mais tempo na fé, fazendo mais coisas e lembrando de memória quantos tempos você gastou com a igreja, quanto tempo você gastou. Eu sou um religioso, o André, ele é um religioso. Eu não diria que eu sou o religioso mais intenso dessa igreja. Existem pessoas que trabalham bastante no serviço aqui, mas quase tudo da minha vida está permeado pela religião, sabe? Tem cultos domésticos, tem momentos de oração, momentos litúrgicos, ensino discipulado, tem construção de sermões, tem o seminário. A minha vida está encharcada de religião.
Então pode ser que esse encharcamento de religião possa me fazer pensar de que eu estou vivendo mais Deus de modo mais correto, mais íntimo, e que eu vou me chegar à ceia com: olha o meu seminário, olha os sermões, olha como é que o pessoal chorou na última vez que teve ceia, ficaram todos emocionados, olha aí, eu consigo, então toma. E nós podemos fazer, os cânticos foram lindos hoje, sossegai foi dádiva. E nós podemos receber essas coisas no nosso coração e nos aproximarmos diante da mesa do Senhor, que é um momento sublime, muito maior do que a gente, transcende cada um de nós aqui, isso é maior do que nós, com confiança, não a intrepidez do autor de Hebreus, confiança mesmo, a ponto de que alguém diga assim: como você se sente diante dessa mesa? Como você está diante dessa mesa? Eu estou muito alegre, eu estou muito bem, eu estou muito feliz e tal. Essa semana eu consegui ler, essa semana eu consegui orar. A gente faz essas contas. Não assisto pornografia tem um mês, eu consegui me livrar de olhar para minha chefe, ou então eu consegui deixar de pensar em rapazes por 2 semanas, sabe? A gente chega com essas listas de conseguir umas coisas e apresenta elas aqui diante de Deus, e realmente acha que está mais limpinho em termos de agrado ao Senhor do que estávamos. Então esse é o primeiro ponto de como pessoas religiosas como nós podem estar iludidas ao se chegar diante de algo que não merecem como se merecessem. Ao se chegar diante de uma oração, Alan fez uma oração do Senhor, graça pela tua vida, e aí a gente termina a oração e pode dizer: consegui. É o mesmo orgulho que nos derruba depois que não conseguimos. Você sabe qual é, né? Não cantei bem, não preguei bem, não ensinei bem, o aconselhamento foi ruim, o discipulado foi péssimo, a semana de oração foi ruim, e aí como é que eu me apresento diante de Deus? Eu não presto. Mas será que quando eu consigo, eu me apresento com menos vergonha, com menos contrição? Será que quando estamos falando sobre essas conquistas, elas ainda fazem diferença em como nos aproximamos diante do Senhor? Estou sendo claro. Acho que foi Tozer que disse, se não foi Heaven Hill, um dos dois. O homem que ainda o elogio levanta e a crítica abate é carnal. Esse é o primeiro ponto do fariseu. O segundo é de que o serviço religioso nos dá a impressão de que já chegamos. O que alguém pode esperar mais do que ser pastor? Pregar numa grande conferência? O que alguém pode pensar mais do que ter 25 livros escritos e todos os cristãos mais renomados leiam? O que alguém pode esperar mais do que os termos aqui, na minha casa tem culto doméstico, na minha casa tem isso? O que eu posso esperar mais do um dos perigos do serviço religioso, quando ele é prestado em confiança de si mesmo, é a sensação de já ter alcançado, e de que outros ainda estão galgando, mas eu alcancei. Quantas vezes você já pregou? De vez em quando Paulo, o apóstolo, apresentava listas, né? Se alguém tiver que se orgulhar, que se orgulhe eu. Judeu de judeus, hebreu de hebreus, tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu, perseguidor da igreja. Nós temos listas, e o modo como chegamos passivos e não contritos diante de uma oração, diante de uma ceia, se dá pelo fato de que quando estamos em pecado ou tivemos uma semana péssima com o Senhor, né? Como é que a gente chega? Assim ou assim? É capaz de você chegar numa escala de oração e alguém falar assim: é você hoje que ora, né? Hoje eu não vou orar. Não é assim? Porque eu não consigo
me apresentar diante de Deus com a semana que eu tive. Está entendendo? Ou não? Então, quando é que você consegue? A sensação de já ter chegado é a sensação que o serviço religioso bem prestado dá ao coração confiante em si mesmo. Estamos terminando. E o nome disso é justiça própria. Agora mesmo aí sentado, reclinado, de pé, olhando ou não olhando, de cabeça para baixo ou não, você pode estar se medindo em relação aos demais, e em relação ao pastor, em relação ao que você era. Eu era mais crente do que eu sou hoje, eu acho que eu declinei. Ou então olhando para o pecado de alguém dizendo, jamais faria aquilo. Nossa, como ele pôde fazer aquilo? Que ponto chegou? É porque eu já estou no outro ponto. Eu não consigo chegar naquele dele. Ele é tão pecador que eu não chego mais naquele ponto. O verso 13 e 14 nos trazem uma outra imagem. Traz a imagem de um homem com uma profunda convicção de que não consegue nem estar perto do fariseu. Você deve ter visto que ele está longe do fariseu. O texto dá essa dimensão. O fariseu está orando de pé, e como todos os judeus faziam, que era orar de olhos abertos, nenhum problema com isso, eles oravam de olhos abertos. E o publicano foi para longe do fariseu, porque ele não se achava também digno de estar com aquele homem, e também não se achava digno de estar orando a Deus, porque é isso que de fato a convicção de pecado nos traz. Não somos dignos de estar com essas pessoas. Não sou digno de falar com o Senhor. A escravidão no Brasil, a escravidão negra no Brasil, a escravização foi muito vil, muito terrível, como toda escravização é, mas ela era vil também do modo como as relações precisavam ser estabelecidas, e nenhum escravo olhava diretamente para os olhos do seu senhor, era cabeça baixa. O publicano não consegue estar perto do fariseu, porque o considera mais justo do que ele. O publicano não consegue olhar para cima, porque considera que Deus é justo e limpo, e ele só tem uma frase, que talvez seja a oração mais acertada que um homem pecador conseguiu pronunciar, a mais correta, que é: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Aqui, nesse momento, ele não vê dignidade nele, ele vê que o outro é mais digno, e a palavra de Deus nos aponta para essa dimensão, que vejamos os outros maiores do que nós mesmos. Ele vê Deus a uma distância enorme, mas ele fala com Deus, e a palavra de Deus não diz que ele falou consigo mesmo. Ela repreende o fariseu, mas o publicano falou com Deus, porque ele falou que não merecia, que não era justo e que precisava da misericórdia de Deus. Jesus aponta de que devemos nos apresentar como esse homem, e aqui eu quero ressaltar um ponto exclusivo e principal do publicano. O publicano está aqui como nós, quando pela primeira vez nos vimos salvos, ou sendo salvos, ou mais ainda, pecadores diante de Deus. A primeira vez que você fez uma oração e tem noção de que fez essa oração, e que você tinha noção de que você iria para o inferno se Deus não te salvasse naquele momento, você talvez lembre dessa cena, ou da construção de cenas assim no começo da jornada. Você deve lembrar de algumas delas, aquela sensação clara de, cara, ou eu me dobro, ou não haverá chance para mim. Eu pergunto, você chegou com algum mérito? Você tinha acabado de chegar para a fé, estava chegando para a fé, você não tinha nada para apresentar. 2, 3, 4, 5 anos depois, não sei, 10 anos depois, você está aqui agora. E o publicano é elogiado nesse sentido, porque ele se apresenta como quem acabou de chegar, sem méritos, sem nada para oferecer. Primeira vez, segunda vez, 10ª vez que você está diante da ceia,
não merecia estar em nenhuma delas. Fui chamado por graça. Então, precisamos estar aqui hoje com a clara certeza de que não deveríamos estar aqui. Não poderíamos estar aqui. Que não havia chance de estarmos aqui. E eu gostaria de, antes de orarmos e de que os elementos fossem distribuídos, eu gostaria de convidá-lo a uma meditação sem explicação, uma meditação do Salmo 39. Eu gostaria que você pudesse, ao ler o Salmo 39, essa oração do Salmo 39, você pudesse observar como um pecador se apresenta diante de Deus. Salmo de número 39. Salmo de número 39. Abra sua Bíblia. Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos à tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Antes de entregarmos os elementos, estarei orando com você.